É, minha gente, não é só de K-pop que vive a Coreia do Sul, não. Eles também produzem muitos filmes, e digo mais, filmes que estão aí no hype aí de vários festivais de arte pelo mundo. Mas foi só nesse ano aí que eles conseguiram a primeira Palma de Ouro e vamos ver também se eles conseguem a primeira indicação a filme estrangeiro no Oscar. Acho que esse ano vai, hein? A família de Kitaek está toda desempregada, e graças à indicação de um amigo, ele consegue dar aulas de inglês para uma família muito rica. Ele consegue a confiança de todos eles e aos poucos ele vai colocando os membros de sua própria família dentro da casa. Então ele arranja um emprego de professor de artes para irmã, de motorista para o pai e de doméstica para mãe. E não é de hoje que a gente Não é. aqui nesse canal, não é mesmo de hoje que a gente já gravou várias vezes, que a gente fala sobre e elogia o cinema sul-coreano. Na verdade, desde o nosso primeiro vídeo lá, com o nosso querido Hong Sang-soo, Nosso pode ver padrinho aqui na master. cartelinha. Enfim, além de Hang Sang-soo, um dos meus diretores favoritos também é sul-coreano, que é o Park Chan-wook. Ou Wook, Direto dos Vingadores. direto, sei lá como fala, mas enfim, esse diretor aí que gosta de fazer vários filmes sobre vingança, e espero que um dia ele faça um quê? Um filme sobre vingança da indústria K-Popper, sobre os idols. Mas enquanto ele não faz esse filme, a gente vai falar do Bong Joon-ho, que é o diretor de hoje, esse diretor que já fez filme nos Estados Unidos. Já se enfiou em polêmica com a Já- Netflix. exatamente, porque ele fez o Okja, que era da Netflix, concorreu à Palma de Ouro, e aí começou caras aquela ficaram treta louca. E esse ano ele voltou a lá vingança de filmes sul-coreanos e ganhou o quê? A Palma de Ouro. Podia ter sido o Clebão? Podia. Mas, mas foi o Bong Joon-ho. Mas eu achei, no mínimo, curioso. Não sei se é totalmente diferente aí da trajetória do Festival de Cannes, mas dos últimos anos, aí eu acho que é um filme até que consideravelmente diferente do que ganhou. Eu acho que na verdade é um filme de comentário social, ele tem obviamente um quê de fantasia, um quê de sanguinolência que os coreanos gostam de fazer, mas eu acho que ele não se afasta muito, por exemplo, o que um Cafarnal ou que um Daniel Blake gostaria de fazer. Apesar de eu achar esse filme muito mais bem dirigido, ele tem ideias muito mais rebuscadas, sofisticadas, mas se a gente fosse enquadrar num gênero, acho que aquele filme social, denúncia social, acho que ele tá nessa... Eu achei curioso que é um filme bastante acessível, é um filme bem linear. Se ele trocasse o idioma e trocasse por atores norte-americanos, eu acho que ele facilmente passaria no Cinemark sem causar nenhum tipo de estranhamento. É legal porque tira um pouco esse estigma dos festivais de filmes mais de arte, né, como o Festival de Cannes, que as pessoas acham que só dão pra filmes mais cabeçudos e tudo mais, então acho que ele quebrou um pouco isso e mudou um pouco essa dinâmica da premiação. Na verdade, eu acho que já vem. Porque o Festival de Veneza já tinha mudado, né? Veneza tudo bem, mas eu acho que assim, se fosse outro, sei lá, Locarno, Roterdã, tudo bem, mas eu acho que Cannes ele já tá meio que nessa pegada. Assim. Mas a gente já fez um perfil aqui, já falou de cinema coreano, já falou de Cannes, mas você não respondeu a minha pergunta. Você acha que esse filme é um filme bom, é um filme que mereceria um prêmio? Acho que mereceria sim um prêmio. Talvez eu estava com uma expectativa um pouco mais alta do que quando eu assisti depois de terminar o filme, ela caiu um pouco. Mas ainda assim eu acho um bom filme com alguns excessos. Porque ele consegue trazer uma discussão sobre a desigualdade social de uma maneira até que divertida, uma maneira meio escrachada. Ele consegue mostrar que mesmo em países como a Coreia do Sul, ele também aí tem uma desigualdade gritante, tem pessoas que vivem em porões, sabe? Eu compactuo bastante com essa sua impressão aí, eu acho que ele tem alguns excessos, mas antes disso eu queria comentar sobre as coisas positivas do filme. Tem uma coisa muito curiosa com uma questão de janelas, assim, eu chamaria até meio que janelas do mundo, assim, porque é meio como se esses personagens, primeiro, né, na Casa dos Pobres, eles estão observando tudo que está acontecendo lá fora, todas aquelas coisas entram na casa deles, interferem na dinâmica deles, então, seja uma dedetização, seja o cheiro de vômito, de mijo, só que eles não podem fazer nada, eles estão impassíveis lá dentro. Então, nesse sentido, a janela seria como se fosse uma TV desse mundo que tem grandes problemas como crise, desemprego, que a gente está vendo tudo lá fora, interfere na vida dessas pessoas individualmente, só que eles não podem fazer nada, porque eles estão condicionados a um sistema. E é interessante porque até o aspecto dessa janela, né? Porque a janela onde eles vivem do porão é uma janela pequena, e quando você vai para casa dos ricos, é um janelão que ao mesmo tempo ele causa uma questão de alienação. Porque essas pessoas elas conseguem só olhar dentro da sua própria casa, não conseguem ver o que está rolando lá fora. Eles só conseguem ver aquele jardim perfeito como se o mundo fosse perfeito. É como se eles se isolassem nessa vida perfeita deles, eles não quisessem ver o que tem no outro lado. Mas eu acho que uma coisa interessante também que ressalta isso é uma coisa de cores. Não sei se você teve essa impressão, porque pelo menos na Casa dos Pobres eu tenho a sensação de que ela é muito esverdeada, tem um filtro que parece meio esgoto, tóxica. Você vai ver também num outro espaço que vai estar envolvido num plot twist, eu não vou comentar obviamente, que é como se fosse essa escória da sociedade.
E qual que é o único elemento verde, quer dizer, gritante pelo menos, que você vê na casa dos ricos? É a grama verde, lindíssima, perfeita. Exatamente, que é como se fosse um muro que impedisse aquela miséria de chegar ali, mas aquela coisa de rico, né? Imagina que existe alguma coisa ruim acontecendo no mundo, ele se compadece de algumas coisas tristes que estão acontecendo, mas de fato eles não se importam com o que está acontecendo, por isso que é tudo murado. E esse isolamento, essa alienação também se reflete dentro da família, porque é uma família, assim, que talvez seja entre até dentro de um ponto negativo aí do filme, que é uma ingenuidade, né? Porque eles são extremamente ingênuos. E é um filme bastante caricato, né? Porque todos os personagens ou eles são malandros demais ou eles são ingênuos demais, a ponto de você questionar como aquilo poderia ser possível, né? Apesar que, conforme você vai... uma grande alegoria da exatamente. coisa. Conforme você vai assistindo o filme, você entende que aquilo de fato é uma escolha da narrativa, uma escolha do diretor de conduzir as coisas daquela forma, e elas acabam fazendo sentido. Até porque o filme ele tem um tom bastante cômico da questão. É tipo como se fosse uma sátira, né, de fato. Exatamente. E pensando nessa questão de alegoria, é uma coisa que a gente sempre vê nessas alegorias progressistas. O que seria? Aquela união dos proletários, a união da massa popular numa coletividade que vai se sobrepor ao individualismo daquele lá que, enfim, controla todos os poderes. Mas só que nesse filme eu acho que existe uma inversão desse valor. Quem que você vê se reunindo em coletividade? São os ricos porque tem tempo para se reunir. Os pobres, eles estão pensando na própria sobrevivência, eles até pensam no que aconteceu com o cara que eles deixaram para trás, mas no final das contas eles estão pensando de forma individual. Essa questão de coletividade aí tem vários pontos. O primeiro deles é que essa coletividade do rico não é exatamente uma coletividade política ou para se reunir, para pensar em algo ou fazer algo diferente pela sociedade. De fato, ela é muito mais para se divertir. Talvez eu acho que essa coletividade é mais para manutenção daquele status quo. Tipo, eles se reúnem para que as outras pessoas não vão lá e tomem o seu poder, talvez nessa alegoria que a gente está criando. E essa classe mais proletariada é que a falta de união é um dos maiores fatores que façam com que eles atrapalhem eles de chegarem a uma ascensão que eles tanto desejam, né? E um outro nesse sentido, talvez ele é menos caricato, porque ele não tem essa ideia, que nem eu falei, dessa inversão, né? Porque no final das contas, eles são humanos, eles estão pensando por si mesmos. Exatamente. Né? E uma outra coisa também que dá pra gente pensar é que esse sistema é difícil de ser quebrado, porque essa família mais pobre, ela quer chegar à ascensão para continuar reproduzindo uma situação que ela mesma abomina na família dela, né? Então você vê que é um sistema muito mais difícil de se quebrar. E é engraçado que por mais que esses personagens, que suas motivações sejam bastante questionáveis, sejam bastante erradas, o espectador, pelo menos foi a impressão que eu tive, a gente acaba até torcendo bastante por eles, porque a gente começa a entender o lugar de onde eles vieram e até onde eles conseguem chegar. Acho que pra mim é essa questão que faz quebrar o argumento dos personagens serem um pouco mais caricatos, porque acho que o filme ele brinca o tempo inteiro fazendo a gente repensar quem é o vilão desse filme, né? Porque socialmente a gente sabe quem seriam os vilões, mas narrativamente são outros. Então essas duas forças motoras o tempo inteiro estão ali conflitando, e acho que por isso que a gente sempre está instigado a continuar na narrativa. E isso acaba sendo bem sucedido porque a montagem do filme também é muito boa, porque ele consegue o tempo inteiro, de fato, como você disse, mostrar elementos dessa família pobre e dessa família rica e fazer aí com que o filme fique mais equilibrado. Seja através da janela, seja através de questões como a chuva, que a chuva também é um elemento determinante no filme, que você consegue entender como um fator natural consegue influenciar uma família que está distante de uma realidade pobre e como uma família pobre reage àquilo, né? Porque um praticamente perde tudo e o outro simplesmente vê aquilo como uma simples chuva, né? A gente começa a entender o impacto social que tem de quando você vive em um determinado lugar, quando você vem de uma determinada região. E falando dessa questão do individualismo, acho que é muito curioso, porque quando a gente vê que esses personagens eles começam a ascender um pouco, eles também começam a tomar conta do próprio destino. Então, se antes eles sentavam lá na casa deles, olhando para a janela de fora, vendo um cara mijando na frente deles, agora, quando eles ascendem um pouco, eles vão lá e tentam tirar aquele cara, jogam água nele, jogam um balde para tentar expulsar. Então você vê que meio como se fosse a condição social meio que dignifica o homem a tomar uma certa postura, a mudar os cursos do mundo. Só que como você falou dessa questão da água, no final das contas, a sociedade não quer que isso se modifique. Então o fator desse macrocosmo vai lá para mostrar qual que é o lugar desses caras de fato. Isso poderia dar uma leitura até um pouco moralista do filme, porque você começa a entender que... Eu acho que não é moralista, eu acho que é pessimista. Para mostrar que apesar de tudo que eles podem fazer tudo que eles quiserem, mas eles não vão conseguir sair daquela condição mas deles. também acho que até um certo Tanto um pouco que moralista o final também, do filme né? também tem um pouco a ver com isso. Eu não acho que ele é moralista, acho que ele é pessimista. Eu acho que pode ser um pouco das duas coisas, assim, porque, tipo, olha essa família que fez algo muito ruim,
ela paga por isso, entendeu? Então, tipo assim, também pode ter essa leitura. Mas eu for também pela acho que ela é narrativa- pessimista. se a gente for por essa leitura da narrativa, pode ser de fato, mas se a gente for pela leitura social, talvez vá por esse lado do pessimismo. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Enfim, acho que a única coisa que me incomoda um pouco nesse filme é o fato que, por exemplo, existe lá no Cafarnaum, ou existe lá no Daniel Blake, que é muitas vezes de verbalizar essa condição social em que eles estão e deixar isso muito Marcado. E eu acho que se o comentário social ele fosse simplesmente contraposto na montagem, ao invés de alardeado em diálogos do personagem falando, olha, quão coitado eu sou, eu acho que é muito mais poderoso e menos ingênuo, né, como você estava falando. Então, por exemplo, tem momentos em que ele contrapõe na montagem, que você falou da água aí. Uma tem um asco do cheiro do motorista, quando a gente vê na cena logo a seguir, tem um monte de gente no ginásio que provavelmente não toma banho. Ele não precisou falar nada, e a gente já tá muito claro disso. Só que aí, logo na cena seguinte, a gente vê o quê? A gente vê o personagem falando assim, olha pra mim, olha pra gente, você acha que todo mundo que tá nesse ginásio gostaria de estar aqui? Tipo, você não precisa dessa explanação pra mostrar uma coisa que na imagem, só por essa contraposição de montagem, já estava muito claro. Eu acho que tem muito, muito disso no filme, em vários momentos. Bom, o que acontece? Eu não sei se esse é uma coisa muito certa, enfim, de parâmetro de análise, mas eu já conheço a filmografia do Bong Joon-ho. Ele vai ser mais assim. Então, eu já entendo mais ou menos, como funciona a forma dele trabalhar nos filmes. Então, quando eu assisti esse filme, de certa forma, eu já esperava por algo dessa natureza. Então isso acabou não me incomodando, tanto que eu achei que até foi menos, ele foi mais sutil nesse filme do que em outros, do que no Okja. Então, esses pontos acabaram não me incomodando muito, por já entender mais ou menos como ele trabalha e aceitar. E falar, ok. Então, mas por exemplo, se a gente for pegar um outro filme, como The Host, eu acho que o The Host, ele faz um comentário sobre desinformação, ele faz um comentário sobre o abandono do Estado com relação a classes mais pobres, tudo a partir de uma fábula de monstro. Em nenhum momento ele tem personagens que alardeiam o quão coitados eles são. E eu acho que também tem um outro problema nisso tudo, porque no Host você tá sempre lidando com o bizarro, você vê um monstro, mas no fundo sempre existe um comentário social. Nesse filme aqui, eu acho que todas as questões narrativas são muito milimetricamente calculadas, às vezes elas são até quase que meio mecânicas. Então, por exemplo, se existe uma personagem que aparece do nada, ela precisa explicar o porquê que ela chegou até ali, como ela chegou até ali e quais são os motivos dela estar ali. Se ele deixasse mais dúvidas, se ele deixasse mais espaço para essa fábula, eu acho que as críticas elas seriam mais naturais, menos ingênuas, menos taxativas e mais poderosas, como no The Host é o caso. Mas acho que no The Host, por exemplo, ele pode ser mais sutil na questão de fazer uma crítica social, mas eu acho que ele não é sutil com relação aos personagens que ele constrói dentro do filme, as situações que eles são colocados. É que acho que normalmente quando a gente fala de alegoria, a gente pega normalmente um ponto, né? Um microcosmo, no caso são essas duas famílias, que em última análise vão comentar sobre toda a sociedade coreana. E eu acho que quando durante o filme ele começa a fazer esses comentários gerais, falando, olha, você acha que todas essas pessoas gostariam de estar no ginásio? Olha, você acha que, olha que injusto que está acontecendo com todos nós, verbalizando tudo isso, ele meio que sabota um pouco isso, ele dá um pulinho, assim, ele não deixa que o pequeno comente o maior. Sim. Por extensão, ele já comenta o maior como se a gente não pudesse fazer essa associação direta. Mas eu entendo que tem essa questão do popular. Mas... Eu concordo com você, entendo o seu ponto de vista, eu acho que ele faz todo sentido, eu não estou discordando de você não. Mas eu acho que, como eu te disse, eu acho que pro filme em si, pra proposta, eu acho que tá super, enfim, dentro do que ele se propõe a fazer. E é um negócio popular, então eu acho que tá ok, sabe? Pra mim, eu acho que é um filme muito bom, como eu falei. Acho que tem Sim. coisas muito sutis, mas por essa pretensão, talvez um pouco mais acessível, ele acaba perdendo um pouquinho. Mas eu acho que o Bong Joon-ho, ele sempre tá nessa... Tá sempre lidando com essas duas forças. Acho que ele lida melhor do que muitas outras pessoas por aí. Com certeza. Então depois de a gente acabar esse vídeo aqui, a gente ter assistido os principais candidatos desse ano, fica aquela dúvida, né? Quem deveria ter ganhado a Palma de Ouro em 2019? Eu vou repetir a minha resposta lá de 2016. Eu já até sei quem que é o seu vencedor. Aquele ano teve filmes excepcionais, filmes maravilhosos, mas eu teria dado pro Julieta! Quase isso! Acho que é um filme bem melhor. Eu teria dado pro Clebão lá com Aquários, que eu acho que é um filme excepcional. E esse ano eu não faria diferente, eu daria o prêmio aí pro Juliano Dornelles e pro Kleber Mendonça pelo Bacurau, que foi um dos filmes que mais mexeu comigo aí esse ano. Eu não soltei Julieta à toa, porque eu gosto demais de Dor e Glória, eu dividiria com o Almodóvar esse prêmio de Bacurau. Mas já aproveitando aí o gancho, queria saber, farei o seu top 5. Eu nem assisti, eu não assisti nem 5 filmes do Festival de Cannes. Infelizmente ainda não consegui assistir 5, mas ó, os 4 seriam Bacurau,
depois Parasita, depois Dor e Glória e por último o filme do Tarantino. Bom, Era uma vez em Hollywood. Como eu disse, equipararia ali o Bacurau e o Dor e Glória em primeiro, o Tarantino viria em segundo, o terceiro seria o Parasita e por fim o nosso Jim Jarmusch, que, pelo amor. Eu ainda não assisti esse filme, então eu tenho que admitir que eu gosto muito de Jim Jarmusch, cara, ele é foda. Peterson é foda, mas esse filme esse filme aí eu tô com um pouco de preconceito, porque os meus amigos que têm um gosto parecido com o meu já assistiram e assim, mas eu vou assistir. Ele virá pra mim ainda. Então, só mais uma curiosidade é que eu achei muito estranho o filme do Almodóvar não ter ganhado quase nada. Assim, ganhou ali um prêmio de melhor ator pro Antônio Bandeiras. Mas assim, tirando isso, eu acho que era um filme que super tinha potencial pra ganhar. Não, muita gente gostou, apesar de uma galera comentar que era um filme um pouco mais conservador dele, não tinha essa aura libertária que tinha os filmes anteriores deles, mas eu sinceramente acho que é um filme mais maduro até. Não que os outros filmes sejam piores, mas eu acho que assim, ele tem 70 anos, ele amadureceu, ele tem outras posições de mundo, a gente não pode esperar que ele vai ficar fazendo o mesmo filme a vida inteira, então, sei lá. É sinal de que ele de certa forma evoluiu ou se transformou. Mas enfim, antes de encerrar o nosso vídeo aí, finalmente, bom, se você vem acompanhando o nosso canal já faz um tempo, você já pode até ter visto no vídeo que a gente projetou um futuro pro nosso canal, que foi uma furada, mas aí a gente quer, de fato, uma conversa com vocês, a gente tem alguns planos que a gente queria fazer, até mesmo alinhar com as nossas prioridades que a gente tem que fazer, tem que ganhar dinheiro nessa vida também, né? A gente tem algumas ideias porque a gente queria fazer, mas a gente queria também uma resposta de vocês, né? Porque, afinal, a gente também produz esse conteúdo para que as pessoas assistam e nada mais justo que vocês contribuam com a gente. Então a gente vai deixar na descrição aqui um link de um forms que é respostas super rápidas, assim. Você só seleciona o que você acha que é mais conveniente e depois... vai ajudar bastante a gente. Pro ano que vem a gente promete algumas coisas legais. E tudo mais. Meus queridos. Gente, muito obrigado. Aquele abraço. E até a mostra. A gente vai se ver na mostra.